MTI. Então eu quero convidar todos os idosos da nossa igreja para que venham. Se vocês por acaso precisarem da Kombi, o irmão Mateus viajou para Portugal nessa madrugada, mas a gente monta um plano B para buscar vocês. Vai ser um tempo muito legal aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Tem um mês da juventude, tem um mês do adolescente e tem um culto especial para o dia do idoso e a gente espera contar com a sua presença. E domingo, agora, começa a nova turma da classe de batismo. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, sem nenhum compromisso de batismo, você é convidado. E se você entende que Deus está te chamando para você dar esse passo de testemunho com o batismo, me procure, eu procure a Gabriele durante a semana. A gente já começa no próximo domingo, às 9 da manhã, tá bom? Acho que era isso que eu estava esquecendo, né? Olha isso, irmã Vera, por favor. Bruna, pode vir aqui, Bruna. Esse é o que ela vai usar. Deixa aqui. Usa esse mesmo. Isso é legal, tá? Você pode pegar tudo. Tem uma música que fala assim que os mistérios de Deus, nós não conseguimos entender os mistérios de Deus, e que às vezes nós hospedamos anjos e nós, sem saber. Eu hospedei um anjo esse final de semana. Nós hospedamos, né, Paulo? A Bruna, uma missionária do campo em Amazonas, ela tem muita coisa para passar para nós, e nós vamos orar por ela. Eu vou pedir que você levante a sua mão direita e nós vamos abençoar a Bruna agora para essa mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, na Tua presença nós queremos colocar a vida da Bruna. Que tudo, Senhor, que ela falar aqui nesta hora, Senhor, possa tocar em nossos corações, possa despertar servos Teus para a missão, Senhor. Não só para ir, mas para orar e contribuir. Abençoe grandemente a Tua serva. Nós agradecemos pela vida dela, pela vida do seu esposo. Que o Senhor continue abençoando a Tua serva e dando condições para que ela seja uma serva missionária, fazendo a Tua obra ali onde ela está, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou adotar. Então, ela tem o jeito das minhas filhas, não tem? Então, vou adotar. Opa. O pior é que tem que adotar 2, né, Bruno? É 2. Meus irmãos, boa noite a todos, graças e paz. Chamo Bruna, tenho 24 anos, sou natural do Pará. E é um prazer enorme estar hoje com a igreja e com esse casal abençoado. Tem abençoado meus dias tremendamente. Meus irmãos, faço parte do Projeto Amazônia há quase 3 anos. E, juntamente com o meu esposo, eu estou em Presidente Figueiredo há cerca de 1 ano e alguns meses, né? Nós estamos ali plantando igreja. Mas antes de compartilhar um pouco sobre o campo ali, gostaria de falar como eu cheguei até o Projeto Amazônia. Eu vim de um lar católico, me converti aos meus 13 anos, e meu primeiro contato com missões foi na Igreja Batista, através das campanhas de missões, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. E eu sempre gostava muito de olhar aqueles materiais ali da campanha, e vendo ali os testemunhos, um dia eu falei para Deus, Deus, um dia eu quero servir igual essas pessoas aqui. Um dia eu quero ajudar igual essas pessoas. E no decorrer do tempo eu comecei de fato a orar por isso. E até um certo momento eu conversei com o meu pastor e eu falei assim, pastor, então o que eu quero conversar com o senhor é que eu quero ser missionária. Aí o pastor olhou assim para mim, jovem, muito jovem, e ele
amém, minha irmã, vamos orar? Para quem quer uma resposta de imediato, essa não seria a melhor resposta. E, tá bom, passei uma semana, continuei ali em oração. E então, na semana seguinte eu falei assim, pastor, deixa eu conversar com o senhor então. É aquele assunto que eu quero ser missionária. E o pastor, minha irmã, vamos continuar orando? Continuei orando, foi 3 tentativas, nas 3 tentativas ali, o meu pastor falou, vamos orar. E meus irmãos, hoje eu entendo que tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos decidir, qualquer decisão for tomada, nós precisamos colocar diante de Deus primeiramente. E aquela resposta me ensinou muito sobre isso. Então, meu pastor, ele primeiro me atentou, coloque diante do Senhor isso primeiro. E é claro que ele me abraçou, depois ele me acompanhou ali no Pará, e ele começou a me envolver bastante ali na igreja. E quando eu tinha 17 anos, ele chegou para mim e falou, Bruna, tem um projeto, ele se chama Missão, Vocação e Ação. É um projeto para capacitar vocacionados, entender sobre o campo missionário, entender sobre a missão transcultural. É um período de 1 ano, você topa? Na mesma hora eu falei, opa, aceito. É isso que eu estava orando esse tempo todo. E meus irmãos, eu fui para esse projeto e já no primeiro mês, eu vi um pouco como era o campo missionário, na prática. E na minha cabeça não fazia sentido, porque eu estava com outra ideia sobre missões. E eu lembro que quando finalizou ali aquele período, eu me afastei um pouco do local onde eu estava e eu falei para Deus, Deus, tem mais gente capacitada aqui. Tem mais gente aqui que tem mais entendimento que eu e que o Senhor pode chamar. Isso aqui não é para mim, não. E naquele momento, eu tinha decidido retornar ali para casa. E estava decidida a não retornar mais para o projeto. E como o pastor me acompanhava, porque era bem distante, eu era a primeira a chegar e a última a sair ali daquele local. E sempre na parte da noite, o pastor ele era direcionado para alguma igreja ali próxima, eu acompanhava. E depois do culto a gente seguia para casa. E naquele culto ali, o Senhor ele falou muito ao meu coração. Quando o pastor ele começava a pregar, ali em Êxodo 3, do 11 ao 12, quando pede ali para libertar aquele povo, e Moisés começa a questionar, quem sou eu? E quando Deus responde, olha, eu estarei contigo. E naquela noite eu entendi que não era para me olhar para as minhas limitações, mas confiar naquele quem tinha me chamado. E meus irmãos, eu continuei, me formei ali naquele projeto, e no ano seguinte, eu comecei a ajudar em outros campos, porque o projeto ele começou a se expandir em outras cidades. E para mim eu estava muito realizada, porque eu estava fazendo missões, eu era promotora de missões na minha igreja, eu estava perto da minha família, eu estava fazendo missões ali fora. E meus irmãos, para mim era a oração que eu estava fazendo desde o início para Deus. Para mim era tudo aquilo que eu tinha pedido em oração para o Senhor. Quando foi em 2019... eu tive que me mudar para São Paulo. E eu lembro que eu fiz uma oração muito amargurada para Deus. Eu falei, como é que o Senhor permite, o Senhor está falando para mim ir para São Paulo, sendo que tudo que eu tinha pedido para o Senhor, tudo que eu tinha colocado diante de Ti em oração, o Senhor me respondeu, e agora eu vou ter que ir para um local que eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, eu não estou entendendo. Mas ao fechar aquela oração, eu falei, já que é para mim, que tudo que eu for fazer, que seja para missões, e que tudo que eu for fazer, seja para Tua glória. Mas, meus irmãos, para alguém que sai do interior do Pará, e vai ali, para São Paulo, uma cidade totalmente diferente. Jovem, é difícil. Quando eu fui para São Paulo,
eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, e a minha rotina começou a ser essa. A estudar, a trabalhar, a sonhar em outras coisas, a pensar mais em coisas materiais. E quando eu caí em si, eu só estava dedicando apenas um dia no mês para me estar na igreja. Eu não estou falando aqui que trabalhar é errado, que estudar é errado, mas quando isso está acima de Deus, é claro que é algo para se pensar. E quando eu percebi, eu não estava fazendo a vontade do Senhor. Então, eu tentei ali voltar, mas eu não estava conseguindo. E foi até que eu deixei aquele trabalho, onde eu não tinha tanto tempo para Deus. E comecei a estar mais frequente ali na igreja. E o Senhor, Ele acabou me abençoando com outro trabalho, onde eu tinha o tempo ali para me estar dedicando na igreja. Meus irmãos ali, eu conversei com o pastor da PIB do Jabaquara, sobre missões, sobre o chamado, sobre a vontade de retornar para a Amazônia. E aquele pastor, ele falou, olha, essa igreja pode contar que ela irá te abraçar sim. Então, eu comecei a me envolver ali na igreja, eu fui promotora de missões, e até que foi em 2022, em um acampamento de promotores de missões, eu compartilhando com as meninas do quarto sobre a questão de retornar, de ir para o campo, do Projeto Amazônia. E eu estava na capela ali, que estava tendo umas oficinas, e uma delas chega para mim, Bruna, lá fora tem alguém da Amazônia, testemunhando, você não quer ir lá não? Meus irmãos, na mesma hora eu pensei, será que pode? Aí eu saí e vi o testemunho daquele missionário que estava ali. E rapidamente eu senti muito confrontada, porque aquele missionário estava falando do que ele tinha deixado para estar no campo missionário. Ele tinha deixado a família, ele tinha deixado o seu trabalho, ele tinha deixado a sua faculdade, ele tinha deixado o seu comodismo. E era tudo que eu não queria deixar naquele momento, porque se passaram ali 5 anos, o Senhor falando comigo a respeito do campo missionário, e eu sempre falava, Deus, deixa eu ficar melhor financeiramente. Ou então, Deus, deixa eu finalizar esse curso aqui primeiro. Ou então, Deus, eu preciso ficar mais um pouco perto da minha família. E através da vida daquele missionário, o Senhor, Ele me confrontou e finalizou ali aquele acampamento. O meu coração estava queimando novamente ali por missões, e eu comecei a orar para Deus, pedindo para Deus me confirmar isso no meu coração, se de fato era para me ir. E eu senti um silêncio tremendo de Deus. E quando eu retornei ali para casa, eu lembro que estava no período já da inscrição, e eu entrava e saía do site, eu não tinha certeza, eu entrava e saía do site e as minhas mãos gelavam. Até que eu orei para Deus, e Deus falou assim, olha, eu já confirmei isso há tanto tempo para você. Quem está com dúvida não é eu, é você. Então, quando eu senti naquele momento a paz de ir, entendendo ali que era eu que estava colocando as dificuldades, eu fui para o meu trabalho, eu pedi demissão do trabalho. É claro que naquele momento as pessoas olham e pensam, é loucura. Retornei para casa e no dia seguinte eu conversei com a minha mãe. E a minha mãe falou algo que eu carrego comigo até hoje, que é algo bem interessante. Ela falou assim, Bruna, quando é com os filhos dos outros, é bonitinho. Mas quando é com os nossos, dói. Mas é isso que o Senhor Ele está falando para você, que é isso que o Senhor está direcionando você, pode ir. Era tudo que eu precisava ouvir. Meus irmãos, eu fiz ali a inscrição do projeto. Março de 2023, eu fui ali para o Amazonas. E eu posso dizer para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Dedicar todo o meu tempo, a minha vida para Cristo, é a melhor escolha que nós podemos fazer.
e compartilhando sobre o Projeto Amazônia. Pode passar o slide, por favor? Pode passar. O Projeto Amazônia, ele é um macroprojeto, né? Então, existem alguns programas que o compõem, e um deles é o Radical Amazônia. O Radical Amazônia é para jovens vocacionados que desejam ali trabalhar com plantação de igrejas, dedicando 2 anos ali da sua vida no campo missionário. E durante esses 2 anos, 2 meses são separados ali para você estar aprendendo sobre a cultura ribeirinha, você aprendendo mais sobre o campo. E terminou esses 2 meses, esses 2 anos, o missionário que ele deseja seguir, ele é inserido no programa de formação missionária, que é onde ele vai cursar bacharel em teologia por 4 anos. Mas o missionário que deseja, Bruna, só os 2 anos, retorna e é bênção de onde veio. E nós temos também o Novo Sorriso da Amazônia. O programa Novo Sorriso da Amazônia aí oferece cursos para esse período de 2 meses, para a gente cuidar inicialmente dos dentes das crianças. Eu acredito que cada um que está aqui não precisa dividir a sua escova de dente. Mas, infelizmente, na Amazônia, isso é muito comum. No meu primeiro campo missionário, eu conheci uma família que tinha cerca ali de 7 pessoas e eles não tinham uma escova de dente ali para cada. Eles dividiam ali a sua escova de dente. Então, através do Novo Sorriso da Amazônia, nós cuidamos inicialmente dos dentes das crianças, aplicamos flúor mensalmente e entregamos um kit de higiene bucal. E através dessa ação, nós conseguimos ali estar entregando, cuidando da saúde deles e também falando de Jesus para aquelas pessoas. Nós temos aí também o barco O Missionário. É um barco que faz viagens aí de 5 a 7 dias, visitando a cada dia uma comunidade ribeirinha, onde já tem 2 missionários ali inseridos. Você que ainda não foi nessa viagem, meus irmãos, não perca essa oportunidade. Você que é da área da saúde, que ama aí dedicar um tempo da sua vida, abençoe o campo missionário, abençoe ali o povo ribeirinho, faça a sua inscrição, garanto para você que é uma viagem que vai marcar a sua vida. Mas para você, Bruno, eu não sou da área da saúde, mas ama falar de Jesus, esse convite também é para você. Faça uma viagem no barco, visite ali as comunidades ribeirinhas. E meus irmãos, no ano que vem, nós temos uma viagem específica para os pastores. O pastor não está sabendo de nada, não falei nada com ele, é para não deixar uma brechinha para ele dizer não deixa ele ter essa opção. Nós temos uma viagem aí para os pastores, faça aí uma cantina, faça um movimento aí para enviar o seu pastor, para ele ali ver de perto aonde as suas orações têm chegado, aonde as suas ofertas têm chegado. Fique em paz que o seu pastor vai voltar aí tranquilo, vai voltar inteiro, não se preocupem. O convite foi lançado. Meus irmãos, pode passar, por favor? Nós estamos hoje em uma plantação em Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo é uma região metropolitana de Manaus, fica a cerca de 107 quilômetros ali de Manaus. É conhecido como a cidade das cachoeiras. E nós estamos aí com o desafio de plantar a igreja em Presidente Figueiredo. Hoje nós não temos uma igreja organizada naquele lugar, então nós sonhamos aí em organizar a igreja batista lá em Presidente Figueiredo. E nós estamos aí com essa plantação de igreja, nós iniciamos aí esse trabalho na nossa casa. Hoje nós fazemos o culto na sala da nossa casa, e para a honra e glória do Senhor, a sala da nossa casa já está ficando apertada. E hoje nós demos aí um passo de fé para a compra do terreno, para a construção ali do templo. Nós somos um trio, Mateus, Rosivane e eu. Rosivane, ela é missionária Radical Mais. O missionário Radical Mais é aquele que tem ali o seu trabalho secular e dedica os dias da semana ali no trabalho missionário. A Rosivane aí é o nosso braço forte em Presidente Figueiredo. Meus irmãos, esteja em oração, pois nós sonhamos aí em Presidente Figueiredo, alcançar e plantar uma igreja, organizar uma igreja ali em Presidente Figueiredo. E nós mapeamos ali 18 comunidades
comunidades rurais, ali em Presidente Figueiredo, comunidades estratégicas para nós alcançarmos. E são 18 comunidades sem a presença de igreja batista. Então nós sonhamos aí durante 10 anos, implantar uma igreja na cidade e alcançar as 18 comunidades. Então nós sonhamos aí em 19 igrejas batistas ali na região de Presidente Figueiredo. É um desafio, mas nós cremos que aquela cidade ela será alcançada em nome de Jesus. Meus irmãos, nós também temos um desafio. Ontem eu pude compartilhar mais abertamente com os irmãos. Uma das nossas ênfases da campanha é os povos não alcançados. E também naquela região de Presidente Figueiredo, nós temos ali um povo que não foi alcançado. Como o culto está sendo transmitido, eu não posso dar tantos detalhes, mas ao final eu posso compartilhar melhor com os irmãos. Mas esteja em oração, pois Presidente Figueiredo é um grande desafio ali também na Amazônia. Pode passar, por favor? E há cerca de um mês nós aceitamos o desafio de revitalizar uma igreja em Manaus. Então hoje nós plantamos uma igreja em Presidente Figueiredo e nós revitalizamos ali uma igreja em Manaus. Nós dividimos a nossa semana, 3 dias e meio em Figueiredo, 3 dias e meio ali em Manaus. Nós temos ali uma bis, nós chamamos ela de bissonária. Então nós chegamos ali e dividimos ali a semana, a gente corre para um lado, corre para o outro, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós estamos revitalizando aí a igreja mãe do nosso trabalho. Esteja em oração por essa igreja, esteja em oração por essa plantação também, meus irmãos. Pode passar? E nós iniciamos ali em Presidente Figueiredo, através de um pequeno grupo. Nós temos lá um PGM, eu e mais um. Os irmãos ali que vão, eles já têm ali o consentimento de que eles vão, mas eles vão sempre levar mais um. Então, meus irmãos, a partir desse pequeno grupo, usando ali a estratégia de relacionamento discipulador, nós conseguimos ali ter a nossa congregação em Presidente Figueiredo. Pode passar? Presidente Figueiredo, apesar de ser uma cidade, olhando 39 mil, a gente considera pequeno, mas é uma cidade que tem a presença de muitos moradores de rua. Quando Mateus e eu passávamos sempre por ali, a gente pedia para Deus, Deus, nos dê uma oportunidade de irmos até esse povo, de juntar a eles e falar do teu amor. Até que o Senhor nos permitiu, toda quarta-feira nós fazemos uma ação evangelística ali na praça, um culto na praça com eles. Nós levamos ali um alimento físico e, principalmente, nós levamos ali um alimento espiritual para aquele povo. Meus irmãos, nós entendemos que Cristo morreu por mim e morreu por você. E Cristo também morreu por essas pessoas que estão em situação de rua. Então nós precisamos alcançá-las, ela também. Nós precisamos mostrar que há uma esperança. E essa esperança só é em Cristo Jesus. Pode passar, por favor? E para a honra e glória do Senhor, nós realizamos ali os nossos 2 primeiros batismos, o seu Francisco e a Isabel. E agora, quando nós retornarmos em novembro, nós temos mais pessoas para batizar em Presidente Figueiredo. Nós temos mais pessoas para batizar ali em Manaus. Vamos juntar tudo, vai ser uma festa linda para a honra e glória do Senhor. Pode passar. E esse é o nosso contato. Você que deseja ter notícia ali do campo de Presidente Figueiredo, saber sobre os pedidos de oração, saber sobre o campo missionário, mande uma mensagem para nós. Nós temos ali um canal no WhatsApp de informação. Vai ser bênção ter cada irmão ali conosco. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está lá em Romanos, Romanos capítulo 10, do 13 ao 15. Romanos 10, do 13 ao 15. A palavra do Senhor vai falar assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus, para conosco. Obrigado, ó Pai, por nós estarmos reunidos aqui, ó Deus. Pai, pedimos que o Senhor esteja falando conosco, ó Pai, abre as nossas mentes, os nossos corações, que a Tua palavra, ó Pai, venha entrar em nosso coração, ó Deus, e transformar, ó Pai, as nossas vidas diariamente para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos aí em uma nação que ela é marcada por contrastes. Nós analisamos riquezas naturais incomparáveis, uma cultura diversa, um povo muito acolhedor, mas nós também enfrentamos muitas desigualdades, muita violência, vícios, famílias desestruturadas. Tem tantas coisas que nós olhamos ao nosso redor e nós percebemos e chegamos a uma conclusão: que o Brasil ele precisa de transformação. E essa transformação ela só virá por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos aí o tema da nossa campanha, Minha Pátria para Cristo. E quão lindo é quando nós falarmos com aquela certeza, olha, minha pátria ela é para Cristo. Mas para que isso aconteça, aqui em Romanos vai falar que o Evangelho ele só alcançará os corações se houver quem pregue, se houver quem anuncie, se houver quem vá. E meus irmãos, esse envio ele começa a partir de nós. Ele começa no nosso meio, na nossa cidade. Ele começa no nosso povo. E Paulo ele pergunta que, olha, como porém invocarão aquele em quem não creram? A fé, ela nasce quando alguém ouve a mensagem da cruz. Mas ainda tem muita gente que não teve o encontro verdadeiro com Cristo. Mas ainda tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. Sabe por que tem tanta gente que nunca ouviu falar de Jesus? Meus irmãos, porque muitas das vezes nós nos calamos. Muitas das vezes nós decidimos ficar quietos. E a nossa pátria aí tem milhões de habitantes, tem tanta gente, e é um local, um lugar que se chama aí de País Livre, um local onde você pode andar com a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia onde você quiser, falar de Jesus aonde você quiser, no momento que você quiser. Mas é um local também onde muitos nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. A fé ela não é transmitida por cultura ou tradição, mas pelo anúncio do Evangelho. E quando você fala de Jesus aí no seu trabalho, quando você fala de Jesus na sua escola, quando você fala de Jesus na sua faculdade, aonde você está, você fala de Jesus, você está sendo a resposta para essa pergunta. Como crerão? Porque você está anunciando aí o Cristo. Quando nós estávamos ali em Presidente Figueiredo, e olhava para aquele povo em situação de rua, pedindo, Deus, nos dê uma oportunidade de nós juntarmos essas pessoas, de nós falarmos de Ti, de nós ter a oportunidade de ter um contato, de ajudar essas pessoas para ter uma transformação. Porque, meus irmãos, nós sabemos que quando as pessoas estão presas ali no pecado, principalmente em vícios, nós sabemos que dificilmente sozinho eles saem dessa vida. Em um local público, onde vinham pessoas, se tornou ali o nosso campo missionário. Eu não sei qual é o campo missionário que o Senhor ele tem colocado em suas mãos. Eu não sei qual é
as oportunidades que o Senhor ele tem colocado nas suas mãos diariamente. Talvez seja a sua casa, talvez seja o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Eu não sei qual é o campo missionário que o Senhor tem colocado em suas mãos. Mas, meus irmãos, não percam a oportunidade de falar de Jesus. A primeira casa onde nós moramos ali em Figueiredo, a frente dela servia ali como um ponto de ônibus para as pessoas. E um certo dia, eu olhei uma jovem ali parada, e aquilo me incomodou muito para mim ir até aquela jovem, mas a nossa mente vai logo, como é que eu vou abordar alguém que eu nunca vi, que eu nem conheço? Mas naquele mesmo momento eu deixei esse pensamento de lado, abri o portão e fui falar com ela, perguntei o nome, como é que ela estava. E ela começou a conversar comigo. E rapidamente ela falou, olha, eu preciso ir, porque eu tenho um campeonato de futebol. Lá no Amazonas é muito normal, tanto homem quanto mulheres serem apaixonados por futebol. Então, eu falei, olha, já que você está indo, me dá o seu número, você me passa o seu endereço, você passa o endereço onde você vai estar, que eu vou lá ver você. Eu e Mateus, nós vamos lá ver você. E ela olhou meio estranho, você vai? Eu falei, vou. Nem entendo tanta coisa de futebol. Mas eu falei, eu vou. E ela ficou, mas ela falou, olha, vai ser num local, ela falou o local, falou o horário, eu falei, ok, deu o horário, Mateus e eu fomos lá e assistimos ela, no final do futebol ali, demos um abraço, conversamos, e ela já olhou para a gente e falou, olha, semana que vem tem de novo, vai ser no local X, horário, e a gente, olha, vamos estar lá com você sim. Meus irmãos, e através disso nós começamos ali a ter mais contato com essa jovem, até chegar o momento de eu falar, olha, você não quer ter um estudo bíblico? Quer entender mais sobre a Bíblia? Tem mais curiosidade? Se você tem alguma curiosidade, vamos fazer um estudo conosco? E ela, de prontidão, falou, vamos, topo. E meus irmãos, em um desses estudos, ela falou assim, olha, eu tenho tantas dúvidas, e uma delas é, para onde eu vou quando eu morrer? Nós vimos mais uma vez a oportunidade de falar de Jesus. Nós começamos a explicar ali para ela. E naquela noite a Stephanie falou assim, olha, entendeu que se ela morresse naquele dia, se entregar a sua vida para Cristo, ela iria para o inferno. E ao final daquele estudo, ela falou que queria entregar a sua vida para Jesus. Meus irmãos, eu não sei quais são as oportunidades que o Senhor tem colocado diariamente. Eu não sei quais são as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida diariamente. Mas não perca a oportunidade de falar de Jesus para essas vidas. E Paulo ele continua falando aqui, e como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, quando nós falamos de anunciar, de pregar, rapidamente nós pensamos ali no pastor, nós pensamos ali no missionário. Mas cada um de nós é um cristão com potencial de falar de Jesus. Cada um de nós somos capacitados pelo Espírito Santo para falar de Cristo. Mas talvez você deve até falar, Bruna, é que quando eu chego perto de alguém parece que trava, não vai, não sai. Mas quando é para nós falarmos sobre outros assuntos, sobre um futebol, sobre política, sobre uma novela até, a gente sabe conversar direito. Mas quando é para falar de Jesus, nós falamos que não sabemos. Meus irmãos, não desperdice a oportunidade que o Senhor tem nos dado diariamente. Mateus e eu, quando fomos para Presidente Figueiredo, nós entendemos que a nossa casa não seria o nosso lugar de descanso somente, mas que seria um local para transformar vidas.
Então nós abrimos ali a nossa casa, nós começamos ali a receber pessoas, e através disso nós começamos um PGM, e através desse PGM nós temos a nossa congregação. Talvez muitos de nós recebemos visitas, e isso é muito bom, bater um papo, tomar um café, tomar um chá, mas use isso também para falar de Jesus. Quantas pessoas não passam por nossa casa e muitas das vezes nós sabemos que ela não teve encontro verdadeiro com Cristo, e essas pessoas saem de lá sem ouvir falar de Jesus. Meus irmãos, não desperdice as oportunidades que o Senhor tem dado. E continua falando, e como pregarão se não forem enviados? Nós sabemos a importância da igreja de capacitar, de ensinar, de discipular, de orar, de manter o missionário. Nós sabemos que o Senhor Ele chama também para fora, mas o Senhor também chama aqueles para segurar as cordas. Meus irmãos, o envio ele não depende de uma passagem, de um passaporte, mas de um coração obediente. Que missões comece aonde você está e termine aonde Deus quiser. Aonde você está é o seu campo missionário. E mais à frente ele vai falar quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A beleza não está aqui num sapato, não é sobre aparência. E no Brasil hoje, os pés belos são aqueles que atravessam a Amazônia, aqueles que visitam os perdidos, aqueles que entram nas comunidades carentes, aqueles que acolhem famílias quebradas. A minha pátria para Cristo, ela não será alcançada por discursos, mas pelos pés que se movem em direção aos perdidos. Que os nossos pés continuem indo em direção aos perdidos. Meus irmãos, esse clamor, ele continua. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu deixo uma pergunta para os irmãos. Será que nós estamos dispostos a ser resposta para a nossa pátria? Que nós possamos, meus irmãos, aí levantar a bandeira aí com fé, ousadia e declarar: minha pátria, ela é para Cristo. Que essa chama missionária que essa igreja tem continue em cada coração. E que essa chama ela alcance aí a sua vizinhança, que ela alcance aí o seu bairro, a sua cidade, até chegar aos confins da terra. Meus irmãos, continuem falando de Jesus aonde vocês estão. Eu tenho um vídeo para passar para os irmãos, é um vídeo curto, de poucas palavras, mas prestem bastante atenção.
se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Quando fala na Amazônia, talvez o nosso pensamento seja como mostrou no vídeo: bicho, água, mato. Mas, meus irmãos, quero dizer para vocês que ali existem vidas. E vidas que precisam ser alcançadas. Existem cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. Não estou mencionando quilombolas e nem indígenas, apenas comunidades ribeirinhas. 37 mil comunidades ribeirinhas. Cerca de 27 mil teve algum contato com o Evangelho. Não significa que tem uma igreja ali, não significa que tem um pastor ou um missionário naquele local. Significa que alguém passou por ali e falou de Jesus. Mas existe cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus. Não são 10 mil pessoas, que já é um bom número, mas 10 mil comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus. E você pode até estar pensando: Bruna, existe tanto uma urgência. São 10 mil comunidades ribeirinhas, porque você e Mateus estão na cidade, porque vocês não vão para a comunidade? Meus irmãos, nós estamos na cidade para organizar uma igreja, e essa igreja ela seja autossustentável, e essa igreja capacitar obreiros e enviar para o campo missionário. Organizar essa igreja e ser autossustentável, para que ela apoie mais trabalhos missionários na Amazônia. Meus irmãos, nós temos esse desafio. E durante essa campanha de missões, eu quero desafiar a igreja. E eu creio que essa igreja aqui é uma igreja de oração, mas a orar mais por essa campanha, a clamar a Deus pedindo para que o Senhor envie mais trabalhadores, porque os campos, eles estão brancos. Entendendo que missões se faz com os joelhos que se dobram. Desafio também essa igreja a ofertar com coração grato, a ofertar entendendo que a sua oração, ela chega assim no campo missionário, e entendendo que a sua oferta também chega no campo missionário. E desafio também a igreja a ir mais em direção aos perdidos. Meus irmãos, se envolvam mais. Não fique de fora do que o Senhor está fazendo ao redor dessa igreja. Não fique de fora do que o Senhor está fazendo em São Paulo, no Brasil, na Amazônia. Entendendo também que essa campanha missionária ela seja marcada, não pelo alvo aí que vai ser ultrapassado em nome de Jesus, mas por vidas que serão alcançadas através da vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu tenho aqui também comigo a ficha PAN. É uma ficha de contribuição. Através do PAN, você pode estar abençoando ali o campo missionário a partir de R$30, com um projeto ali em Presidente Figueiredo, por um ano. A partir de R$30 você pode estar ali abençoando o campo missionário em Presidente Figueiredo. Após o culto, você me procura, eu estarei explicando para vocês. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que dinheiro compram coisas, mas ofertas salvam vidas. Não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de ofertas, e ofertas que salvam vidas em todo
o nosso Brasil, o nosso mundo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Antes de cantar, antes de nós adorarmos ao Senhor, quero orar juntamente com a igreja pela vida da Bruna, e pela vida do Mateus, pela vida desses missionários, o trabalho que eles têm desempenhado lá. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vimos um testemunho aqui abençoador na nossa vida. Quantos desafios. Nunca andei de barco assim, nunca andei. Quem sabe, né? Olha só. A Bruna, ela está dizendo que existem alguns desafios e um pedido de oração especial. Existem povos ainda não alcançados e o objetivo deles não é alcançar apenas um ou outro povo, mas existem povos, como foi citado aqui, de quilombolas, indígenas e outros povos que ainda não foram alcançados. E eu sei que a nossa oração ouvida pelo Senhor e a mão de Deus agindo ali poderá potencializar esse sonho no coração deles e chegar até a vida dessas pessoas, amém? Quero convidar você agora a estender as suas mãos para cá, para Bruna, e nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, a Deus, pela vida da tua serva. Agradecemos pela vida dessa missionária, Senhor, que tem sido um instrumento em tuas mãos. Obrigado pela vida, Senhor, do Mateus, também seu esposo, Senhor. Esse casal tem sido, Senhor, ó Deus, ferramenta, Senhor, imprescindível nas tuas mãos ali onde eles estão, Pai. Vimos, Senhor, o testemunho, vimos aqui as imagens, ó Deus, do que tem sido realizado lá, mas eles estão lá, Senhor. Eles estão lá como servos do Senhor, como, Senhor, ferramentas do Senhor para salvar vidas onde eles estão lá. E nós queremos agora, como igreja do Senhor, abençoá-los, ó Deus, e orar por eles, e pedir para que o Senhor fortaleça o coração deles, ó Deus. Continue dando sonhos, continue dando desejos, Senhor, ó Deus, de alcançarem, Senhor, povos que ainda não foram alcançados. Continua colocando, Senhor, ó Deus, projetos no coração. Continua, Senhor, fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, pessoas também ali juntos nessa caminhada, que possam fortalecer ainda mais, que possam dar ainda mais o desejo, Senhor, e a disposição de pregar o Evangelho como eles já têm feito, Senhor. Pai, usa cada oferta, Senhor, que é levantada, não só aqui na IBCS, mas em cada igreja desse Brasil, Senhor, para estar, ó Deus, abençoando a vida desses missionários, Pai. Senhor, como nós somos abençoados, Senhor, através deles, porque sabemos que eles são o braço da tua igreja, que chega até onde nós ainda não chegamos, Senhor. E nós te pedimos que o poder do Evangelho, Senhor, flua através da boca desses missionários, Pai. Toca, Senhor, o coração desses povos não alcançados. Que esses sonhos, ó Deus, do barco missionário, Senhor, que esses sonhos, ó Deus, de projetos, talvez, Senhor, através de projetos sociais, como escovas de dente, como produtos de higiene pessoal, como, Senhor, projetos de livros que alcançam crianças que ainda, Senhor, não aprenderam a ler ou a escrever ainda. Tantos projetos, ó Deus, que os missionários têm atuado ali na região da Amazônia, que o Senhor esteja à frente, Pai. Tira, Senhor, todo impedimento. Tira, Senhor, todo obstáculo, Senhor. Que elas possam chegar ali, ó Deus, e ser voz de Deus no coração de cada vida que está ali, Pai. Oramos agradecidos, ó Deus, muito agradecidos por essa conferência missionária e pela vida em especial, Senhor, desses missionários que estiveram conosco. Hoje a Bruna, Senhor, aqui, mas também, Senhor, o João, o Rafael, que estava aqui conosco ontem, Senhor, a missionária Ruth Cruz. Te agradecemos, ó Deus, pela vida desses missionários, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem usado a vida deles, Senhor, assim como a vida do Mateus, que está também lá, Pai, para ser, ó Deus, uma bênção nas tuas mãos.
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra que tocou os nossos corações. E obrigado, Senhor, por esse projeto que tem acontecido ali. Fortalece cada dia mais, Senhor, que eles não desanimem, mas que o Senhor fortaleça e anime cada dia mais, ó Deus, para que eles possam fazer esse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Obrigado, Bruna. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Bruna, do Mateus, de tantos missionários. Amém. Glória a Deus. E nós vamos louvar ao Senhor com essa canção nova desse projeto.